Esse é o princípio espiritual. Agora, olha o que Paulo está dizendo aqui. O princípio está aqui, em 1 Coríntios 9:19 também. Eu gostaria de colocá-lo assim, primeira coisa. Se você examinar esse termo, a minha tradução diz livre de todos, certo? Essa palavrinha de aí, ela pode também, certamente, sem nada forçado aqui, ser traduzida assim: livre para fora de todos. E mais ainda, mais interessante, mais específica, Paulo vai dizer: sendo eu livre para longe de todos. Não é muito impressionante essa expressão? O que Paulo quer dizer ser livre para fora de todos, ser livre para longe de todos? Ele está dizendo que se isso é verdade. Presta atenção, eu vou voltar, que é muito importante isso. Aí fica duas vezes gravado para você assistir a live de novo ou ir no original e escutar direto no original. Tá lá na playlist do Romeu Bornet. Playlist com o nome Romeu Bornet. Sendo eu livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Nunca poderemos ganhar outros, em nenhum sentido, se nós, aqui está o princípio, não, primeiro, morrermos para eles. Nós queremos comunhão no corpo. Morrer para eles é não depender deles. Morrer deles é não depender deles. Se tornar escravo deles, mas sem depender deles. Depender de que sentido? Que eles venham a nos elogiar, por exemplo, ou que nos critiquem. Então, nem elogio vindo deles e nem agressões vindas deles vão nos atingir. Por isso que é morrer. De Cristo, então precisamos morrer para os outros. Você está entendendo o que isso significa? Se você depender do sentimento de outros, se você depender da atitude de outros, se você depender do acolhimento de outros, se você depender da maneira como vai tratar alguém, da maneira como alguém te trata, nunca será encontrado o lugar da verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Por isso ele vai dizer: eu fiz-me livre de todos. Se nós estudarmos a Epístola aos Filipenses, nós podemos ir ainda um passo mais. Paulo vai dizer lá que ele era livre de tudo, não é apenas de todos. E de tudo em que sentido? Ele era livre da riqueza e era livre da pobreza. Então, Ele era livre para ser humilhado, como eu prometi, eu vou então voltar um precisamos pouco. morrer para os outros. Morrer Você está para os entendendo o que outros. isso significa? Se você depender do. Esse morrer para os outros, morrer para tudo, é morrer para o mundo. Eu não posso depender nada do mundo do ponto de vista de sentimento, porque o meu melhor amor é Cristo. E aí eu vou poder ter força ao resplandecer Cristo, ao expressar Cristo através de mim, ajudar todos e tudo no que fazer, através do Espírito Santo que me orienta. Não do politicamente correto, não pela mentira, dissimulação, não pelos valores do mundo, mas sim pelo governo de Deus. Sentimento de outros, se você depender da atitude de outros, se você depender do acolhimento de outros, se você depender da maneira como vai tratar alguém, da maneira como alguém te trata, nunca será encontrado o lugar da verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Por isso ele vai dizer: eu fiz-me livre de todos. Se nós estudarmos a Epístola aos Filipenses, nós podemos ir ainda um passo mais. Paulo vai dizer lá que ele era livre de tudo, não é apenas de todos. E de tudo em que sentido? Ele era livre da riqueza e era livre da pobreza. Ele era livre para ser humilhado e também era livre para ser honrado. Meus amados irmãos, e isso realmente é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é morrer para o mundo, ou seja, o que o mundo sente, quer seja elogiando-nos, nos honrando,
quer seja nos agredindo, nos ofendendo, não pode atingir um filho de Deus maduro. Então, essa é a morte do mundo. Os sentimentos do mundo não se alinham com o sentimento de Deus. O que o homem acha que é correto pode não ser correto. Só será correto, espiritualmente falando, se for demandado do governo de Deus, através do Espírito Santo. É uma vida espiritual, é o objetivo da nossa academia. Participe da nossa academia, compartilhe a nossa academia. É um alerta, é um encargo que eu tenho no meu coração. E agora, aproveitando, agora homenageando a virada do ano, vamos fazer 9 lives, 9 horas em live, sobre o tema frutificação, que é a verdadeira frutificação, não a desse mundo. É muito, infinitamente maior, baseado na vida de Jacó. Vamos ver, amanhã às 15 horas começa. Mas amanhã às 10 também tem live, as ordinárias, as de todo domingo. Por isso muitas vezes não nos alcança. Porque nós temos uma atitude extremamente negativa quando nós somos humilhados. E temos uma atitude extremamente positiva a ponto de nos incharmos quando nós somos louvados. As duas coisas são perigosas. Ou ela é sedutora e nos atrai então para o mal que é o mundo, ou elas vão nos levar a revidar. Se alguém me xinga, eu também xingo. Se alguém me vira as costas, também viro as costas. E não é assim. Dependendo do que o Espírito Santo vai falar. Não tem uma resposta certa. Depende do propósito que Deus tem para mim, não tem para o outro. Cada um ele tem um propósito. Cada um ele deu o dom. Não quer dizer que nós não devemos viver em comunhão. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Corpo espiritual, orgânico, vivo e eterno. Nós temos uma atitude de murmuração quando Murmurar. vivemos situação de dificuldades, de pobreza. Esse é outro E problema. temos uma atitude de autossuficiência quando vivemos uma situação de abundância. E o que é pior? A murmuração ou a autossuficiência? O que é pior, a pobreza ou a riqueza? Os dois. Segundo o Novo Testamento, as duas são provas da parte de Deus. Não é apenas o pobre que é provado, o rico é provado. Paulo escreve assim a Timóteo: exorta os ricos do presente século, para que não sejam orgulhosos. E nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Ok? Coisa Vamos ouvir de maravilhosa, novo? né? Vamos ouvir de novo? Atitude extremamente negativa quando nós somos humilhados. E temos uma atitude extremamente positiva a ponto de nos incharmos quando nós somos louvados. Nós temos uma atitude de murmuração quando temos situação de dificuldades, de pobreza. E temos uma atitude de autossuficiência quando vivemos uma situação de abundância. E o que é pior? A murmuração ou a autossuficiência? O que é pior, a pobreza ou a riqueza? Segundo o Novo Testamento, as duas são provas da parte de Deus. Provas para você sair da cilada do mundo e para ser governado pelo Espírito Santo. Nem se honrar, a não ser dar honra para o seu Pai Celestial. Não murmure, pergunte para o Espírito Santo o que você deve fazer. E a honra deve ser de tudo que a gente faz para a glória de Deus, não é nossa. Ao dar glória a Deus, nós sentimos felizes, porque nós realizamos o nosso Pai Celestial. Isso é muito mais real do que qualquer coisa que acontece aqui, que a gente vê com os nossos olhos humanos, os nossos ouvidos naturais, ou que sentimos na pele, na carne. É muito mais real. E é isso que a academia está falando, isso que nós estamos advertindo. Apenas o pobre que é provado. O rico é provado. Paulo escreve assim a Timóteo: exorta os ricos do presente século, para que não sejam orgulhosos. E nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus que tudo nos proporciona É Deus. para o nosso aprazimento. Coisa maravilhosa, não é? Então, fiz-me livre de todos.